E isso, meus amados irmãos, olhando pelo viés dos próprios especialistas que batizaram o século 21 como o século das trevas, o século onde se evidencia as doenças invisíveis, como depressão, ansiedade, desânimo, transtorno no humor, insônia, insegurança, cansaço excessivo. E isso porque faz parte de um conjunto de fatores que muitas vezes revelam um quadro de esgotamento emocional. Estamos cansados, igreja. E eu digo isso porque estamos diante de um texto, meus amados irmãos, que é pertinente, que fala dessas guerras de Davi, fala também desses gigantes, fala das sequências com a qual esses gigantes se levantavam. Fala, meus amados irmãos, também da forma como esse gigante ou esses gigantes intentavam matar Davi. Fala também, igreja do Senhor, como o nosso Deus nos socorre, muitas vezes, dos momentos das lutas, sejam elas internas e também externas. Também aprendemos, meus amados irmãos, dentro desse texto, que muitas vezes a ira desses gigantes, ela nos faz manter acesa a chama da busca da presença de Deus para a nossa vida. Assim como também muitas vezes a ira desses gigantes acelera a derrota deles contra nós. Se nós fizermos a leitura correta, pedindo a Deus essa sanidade mental, essa sanidade espiritual, nós vamos ver Deus colocando cada coisa no seu devido lugar. Esta mensagem, meu amado, minha amada, é para aquele que chegou aqui cansado de pelejar, cansado de guerrear, cansado de ver gigantes e mais gigantes se levantando contra a sua vida. E isso, meus amados irmãos, como quem dissesse: meu Deus, até quando eu vou viver nessa guerra ininterrupta? O verso 15, eu quero que os irmãos deixem a Bíblia aberta, porque vamos extrair daqui, vamos aprender daqui. Os irmãos adquiram este hábito de acompanhar as pregações olhando para a Bíblia. Nós queremos que essa igreja seja uma igreja bereiana, diferente de Tessalônica, que dava glória a Deus sem olhar para a palavra. Mas quando Paulo ia pregar em Bereia, os irmãos davam glória, mas conferiam na palavra, davam aleluia, mas conferiam na palavra, diziam hosana nas alturas, mas conferiam na palavra. Deixa a Bíblia aberta. O verso 15 do capítulo 21, ele inicia dizendo o quê? De novo fizeram guerra contra Israel. E se tem uma coisa, irmão, que nos maltrata, que nos perturba, que nos traz angústia e inquietações, é uma guerra sem trégua, é uma luta sem repouso, sem pausa, sem descanso, sem refrigério. Imagine os irmãos um mar revolto, onde as ondas batem sobre a nossa cabeça, uma atrás da outra, sem nos dar chance de respirar. Imagine, meus amados irmãos, conviver com a dor da perda de um ente querido. Imagine viver a sensação de não poder fazer nada, viver num leito, quem sabe, respirar, de alguma forma, irmão, de uma situação que não acaba, que não para, que não existe ali, algo que estanque. Imagine os senhores. É bem verdade que quando a gente lê a Bíblia, a gente vê o Espírito Santo de Deus nos incentivando, nos compelindo, nos inspirando a guerrear, a lutar, a pelejar. Mas ninguém aqui é de ferro. Não existe homem de aço. Não existe mulher maravilha. A gente cansa.
É interessante, meus amados irmãos, porque a Bíblia vai dizer que nós precisamos entender algo comparado ao que os israelitas viveram em 1 Samuel 17:16, quando a Bíblia diz que durante 40 dias, um filisteu, um gigante, ele se aproximava das trincheiras de Israel de manhã e de tarde, e a Bíblia diz que ele tomava posição. No capítulo 17, no versículo 8 de 1 Samuel, ele não só tomava posição, mas a Bíblia diz que também gritava. Ele afrontava, ele desafiava, ele mexia com aquilo que é de mais íntimo do ser humano, que é o ego. Ele dizia: mandem um homem vir aqui brigar comigo. E tem coisas, irmãos, que perpassa, que ultrapassa as questões físicas, humanas, que vai lá dentro dos meandros da nossa alma e que nos abate, que nos fere, que mexe, irmãos, nos labirintos da nossa alma, que nos traz desânimo, angústia, vontade de parar, de chutar o pau da barraca. Mas essa noite, o Espírito Santo de Deus está dizendo para os cansados dessa igreja: Ele ainda tem o fogo que acende a lâmpada e mantém você vivo nessa guerra. "40 dias tipifica um tempo de guerra." Voltando aqui para o texto proposto de 2 Samuel 21, do 15 ao 22, identificamos com clareza a sequência desse levante. Deixa a Bíblia aberta, observe comigo. No verso 15, a Bíblia diz, de novo. No verso 18, a Bíblia diz: depois disso houve outra peleja. No verso 20, a Bíblia diz: houve ainda outra peleja. No verso 21, a Bíblia diz: quando este injuriava a Israel. Os irmãos estão notando a sequência da guerra? Os irmãos estão prestando atenção? É um gigante atrás do outro, sem pausa, sem refresco, sem piedade, sem misericórdia. Em um dado momento, Isbi-Benob, gigante. Em outro momento, Saf, outro gigante. Uma outra hora, um homem de 24 dedos, outro gigante. E isso, meus amados, sem contar com Golias, que Davi já tinha matado. E todos com a média de 3 metros cada um. Meus amados irmãos, não existe cristão na terra que consiga viver só de guerra. Não existe cristão, por mais espiritualizado, por mais santo, por mais que ore, por mais que chore, por mais que viva de jejum e monte, não existe um ser humano que aguente viver só de peleja, só de pancada. Essa noite, meu amado irmão, a Bíblia vai nos ensinar que Davi, que matou um homem de 3 metros, com todo o poder, com toda a pompa, ele também cansou. A Bíblia vai deixar bem claro no versículo 15: e Davi, que saiu para a peleja com seus homens, ficou muito cansado, ficou muito fraco. Porém, é nesses momentos de guerras ininterruptas, nesses momentos de guerra, meus amados irmãos, de cansaço, nós aprendemos com Deus, que Deus sempre levanta alguém para nos ajudar. Por favor, pega na mão desse vaso que está do teu lado e diga assim para ele: não se preocupa, você pode estar cansado, abatido, sobrecarregado, falido, frustrado, você pode estar pensando 1000 besteiras, mas você não está sozinha nessa guerra. Deus sempre levanta alguém para te ajudar. Talvez você não saiba,
Talvez não seja daqui, mas tem alguém na retaguarda, de joelho dobrado, intercedendo por você. Aleluia! Deus sempre levanta alguém, meu amado. A gente cansa, Deus conhece a nossa estrutura. Queria até fazer um registro aqui de público, porque a gente também tem que dar honra a quem tem honra. Quando nós saímos do ministério que nós estávamos, muitos daqueles que se diziam ser meus amigos viraram as costas para mim. Obreiros, pastores, pessoas de perto que sentavam comigo na minha mesa, que almoçava, jantava, tomava café. Muitos deles, por questões de bandeira, de eclésia, de congregação, de questões humanas ou naturais, viraram as costas para mim. Mas eu quero fazer referência a este que está aqui, meu amigo pastor Ednardo, que não deixou a placa da igreja mudar aquilo que um dia Deus construiu no meu e no coração dele. A placa da igreja não pode nos separar, igreja. Os homens podem guerrear, mas Deus sempre levanta pessoas leais para continuar pelejando ao nosso lado, porque Ele é fiel. No verso 17, deixa a Bíblia aberta, confere aí. Deus levanta Abisai. No verso 18, Deus levanta Sibecai. No verso 19, Deus levanta Elanã. No verso 21, Deus levanta Jonatas. Eu aprendo, meu amado, que cansado, nós podemos chorar, nós podemos se abater, pode passar um turbilhão de pensamentos na nossa cabeça, querer nos provar ou comprovar que somos pequenos, que somos incompetentes, que tudo isso é porque nós fomos abandonados, fomos deixados para trás. Mas tem um que está velando por nós 24 horas do dia, chamado Espírito Santo. Esse não vai deixar você morrer no chão. Você pode cair ferido, você pode ser retalhado, você pode ter sido abandonado por aqueles pseudos amigos, mas Deus vai sempre levantar alguém para pelejar a peleja que você começou. Aleluia!